Alguns caras definitivamente não se importam com sua calvície, enquanto outros, mais inconformados, procuram escondê-la. De um jeito ou de outro, as pessoas sempre tentaram inventar um remédio milagroso para resolver o problema. Há 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios já haviam escrito fórmulas para o tratamento da calvície. Entre elas havia uma pomada à base de vários tipos de gordura animal, incluindo as gorduras de leão, hipopótamo, crocodilo e cobra. Imagina só. Até o imperador romano Júlio César, o todo-poderoso imperador Júlio César, não escapou da calvície. Cleópatra até que tentou ajudá-lo, mas, na verdade, ela obrigava ele a usar um creme à base de rato cozido e dente de cavalo. Pois então, na Idade Média, como tratamento para a calvície, eles usavam até rituais de exorcismo. Imagina só, será que alguém conseguiu? Acho que não, hein? Em 1922, um cidadão dizia que a masturbação era culpada pela calvície. A explicação dada por ele era que os esforços demandados pela imaginação durante essa atividade eram tão intensos que acabavam provocando a queda de cabelos. Puta que... Bom, deixa pra lá. Enfim, em todas as épocas, sempre teve alguém inventando sugestões das mais variadas formas para resolver o problema, mas ninguém conseguiu resolver. A ciência só começou a dar os primeiros passos na década de 40, quando um médico chamado James Hamilton mostrou que a calvície não se desenvolvia antes da adolescência e nem em pacientes que, por algum distúrbio hormonal, não produzissem testosterona. Tudo começou com uma experiência que James fez com um de seus pacientes, que no caso tinha um irmão gêmeo saudável. A única diferença é que o paciente havia sido castrado quando criança e era cabeludo, enquanto o outro gêmeo era saudável, porém careca. Ah, coitado. Foi aí que James decidiu aplicar testosterona no paciente e o resultado foi que os cabelos dele começaram a cair e só voltaram ao normal quando James parou de dar testosterona. Assim, James concluiu que a calvície era resultado da testosterona em pessoas geneticamente predispostas. Ele estava certo, só que não. Deixa eu explicar. O nosso cabelo nasce de uma parte de nossa pele chamada folículo piloso. Sempre que um cabelo nosso completa o seu ciclo de vida, esse folículo gera um cabelo novo no lugar. O problema é que existe um hormônio chamado DHT, que é capaz de causar um efeito inflamatório sobre esse folículo piloso. O resultado dessa inflamação é um folículo ficando cada vez mais atrofiado e o cabelo ficando cada vez mais fraco. Quanto mais forte for a afinidade dos receptores hormonais do folículo com o DHT, mais rápido a pessoa fica calva. O contrário também é válido. Quanto mais fraca for a afinidade dos receptores hormonais do folículo com o DHT, menor é a chance da pessoa ficar calva. Pelo próprio funcionamento da calvície, o remédio ideal seria aquele que, de alguma forma, inibisse a ação do DHT sobre os folículos pilosos. A boa notícia é que existem alguns medicamentos capazes de fazer isso. Eles são classificados como antiandrógenos, ou seja, são substâncias capazes de inibir os efeitos de hormônios masculinos em um tipo específico de célula-alvo. Existem vários tipos de andrógeno, mas a maioria deles não pode ser usada pelos homens. Mas existe um que é relativamente seguro. O nome dele é finasterida. Ela tem um efeito antiandrógeno sobre o DHT circulante no folículo piloso. Ela faz isso inibindo a enzima 5-alfa-redutase do tipo 2, que é o tipo mais predominante no folículo piloso. A 5-alfa-redutase converte a testosterona, que para nós é relativamente inofensiva no caso, para uma forma muito mais potente de hormônio, que é o nosso DHT, que causa a inflamação do folículo. A dosagem de finasterida usada no tratamento da calvície é de 1 mg. Para surtir os primeiros resultados, é preciso de 3 a 6 meses de tratamento. Então, se você está com esse problema, o quanto mais rápido você começar, melhor. Em uma pesquisa feita com 3.200 pacientes, os efeitos colaterais mais relatados foram disfunção erétil, diminuição da libido e diminuição do volume ejaculado. Foi feita uma outra pesquisa sobre os efeitos colaterais relatados na pesquisa inicial
e nela participaram 120 homens usando finasterida de 1 mg durante um ano. Desta vez informaram a metade desses homens os possíveis efeitos colaterais da finasterida e a outra metade nada foi dito. No final da pesquisa foi verificado que quase metade dos homens que haviam sido informados dos possíveis efeitos colaterais acabaram relatando esses mesmos efeitos colaterais, enquanto entre os homens que não haviam sido informados, praticamente não houve queixa. Os pesquisadores concluíram então que os efeitos colaterais da finasterida muitas vezes têm uma causa mais psicológica do que física. A esse curioso fenômeno da natureza eles deram o nome de efeito nocebo. Por outro lado, é importante lembrar também que no caso de mulheres, a finasterida é totalmente contraindicada, pois ela pode causar defeitos de nascença nos órgãos sexuais de fetos masculinos. No entanto, não há perigo nenhum de uma mulher ter relações sexuais com um homem tomando finasterida, mesmo que ela esteja grávida ou sob risco de gravidez. Ou seja, se você tem um namorado ou coisa assim, não precisa boicotar o coitado só porque ele está tomando finasterida. E nas mulheres que têm hirsutismo, ou seja, cabelo demais no corpo, uma notícia interessante. Em uma pesquisa com 24 mulheres tomando finasterida de 5 mg durante 6 meses, houve melhora da doença em todas elas. Porém, isso aí tem que ser muito bem controlado, precisa de um acompanhamento médico, muitas vezes de exame hepático, porque a finasterida é metabolizada toda pelo fígado, e, principalmente, foram necessárias medidas contraceptivas para que as mulheres não engravidassem. E uma curiosidade agora sobre a finasterida. Ela já foi considerada doping por ser capaz de mascarar os metabólitos de AES no sangue. Inclusive, o Romário foi flagrado antes de uma partida de futebol porque um exame mostrou que ele estava tomando finasterida. Puta que eu pariu, parece piada. Até que no final os caras caiu no bom senso e decidiram absolver ele dessa acusação. É foda, né, velho? Bom, desde 2009, pelo menos para a Agência Mundial de Antidoping, a finasterida não faz mais parte da lista de substâncias proibidas. Mas agora eu vou falar de um assunto interessante. A mistura entre AES e finasterida. Essa mistura aí é capaz de evitar o efeito colateral da calvície tão comum aos usuários de AES? Ou não é? Vamos ver. Caso o AES seja derivado direto da testosterona, a finasterida pode ajudar sim, conforme já explicado no vídeo. Porém, se o AE for derivado direto do DHT, a finasterida, meu amigo, é tão inútil quanto água. Não tem influência nenhuma sobre o hormônio. E outra coisa também é que a finasterida é metabolizada pelo fígado. Então, meu amigo, dependendo do que você está tomando, você sabe o que eu estou falando, né? É melhor você ficar esperto e fazer um acompanhamento com exames hepáticos junto ao seu médico. Mas, para quem não quer tomar finasterida de jeito nenhum, existem outras opções de tratamento também. Como, por exemplo, o minoxidil de uso tópico, que funciona como um estimulante do folículo piloso. Na verdade, tem uma grande variedade de medicamentos para a calvície, mas só o seu médico vai saber dizer qual é o melhor para o seu caso. Os cientistas ainda estão tentando desenvolver a cura para a calvície. Uma das novidades é o FGF9. Se trata de uma substância capaz de regenerar células de tecidos danificados, como por exemplo as do folículo piloso de pessoas calvas. Mas essa substância ainda está em fase de estudos. E os cientistas dizem que, no futuro, ela poderá ser usada em humanos. Então, relaxa. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá aquela curtidinha pra nós aí. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que vão aparecer. Se conhece um amigo careca, já sabe. Se puder dar aquela compartilhada que o cara vai gostar. E um grande abraço. Fui!